Esses princípios abordam as questões da segurança no trabalho, admissão e readmissão de funcionários, produção, estoque, política salarial e tantas outras. Obviamente, nas assembleias cristãs, as normas fundamentais estão inseridas no Evangelho do Cristo. Não podemos fugir da chama do amor e do perdão, mas existem outras providências a ser tomadas que podem nos ser úteis e servir de base no campo de trabalho, desde que observemos os seguintes princípios unificadores e essenciais. Não reagir precipitadamente às críticas dos outros, ao contrário, analisá-las com calma, utilizando coerência de raciocínio e separando o que tem realmente valor daquilo que é apenas expressão destrutiva do personalismo. Exercitar o autocontrole para não se ofender e se ressentir com facilidade, evitando também trocar constantemente de grupo, porquanto tal comportamento pode ser fruto do orgulho ou de hostilidades inconscientes. O homem inteligente, através do contato com seus semelhantes, retira experiências e ensinamentos valiosos para seu progresso espiritual. Ser participativo nas relações com os companheiros, a comunicação espalha-se a casa mental, estabelecendo uma corrente de ideias que torna a criatura vivaz e atualizada. Saber observar as experiências dos outros sem qualquer intenção de investigar a vida deles, mas retirar o máximo de entendimento com a vivência alheia, com o objetivo de abrir horizontes mais vastos no próprio mundo interior. Aprender igualmente a não se enaltecer diante dos desacertos do próximo e retrair-se perante o êxito ou sucesso alheio. Estudar e ler habitualmente, aperfeiçoar o desenvolvimento intelectual, frequentando cursos, palestras e seminários, propiciando um campo maior à lei de progresso que a todos anima. Cultivar independência, mas aceitar a liderança da equipe, respeitando a hierarquia. O fato de pensarmos livremente não deve anular a realidade de que estamos subordinados a um quadro de diretores na organização da casa espírita. Se caminhamos na luz como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. Existe uma reciprocidade nos caminhos da revivificação em Cristo. Estar com ele é estar na luz, porque o Mestre é a luz do mundo e, consequentemente, estamos em comunhão e unidade com os outros, que, por sua vez, também se ajustaram na mesma claridade e sintonia. Segundo o apóstolo João, somente acontece a comunhão entre os aprendizes sinceros quando se estabelece ligação profunda em torno dos ensinos cristãos. Aperfeiçoar a compreensão é relacionar fatos e associar dados, reagrupando-os e coordenando-os de forma lógica, a fim de se tirarem as melhores observações das ocorrências. Busquemos, pois, o equilíbrio no modelo divino e, nos servindo desses referidos princípios unificadores, permitiremos o aprimoramento de nossas conclusões no círculo de relação e de ação onde atuamos. Batuíra 46. Equipe juvenil. Não repreendas duramente um ancião, mas admoesta como a um pai aos jovens, como a irmãos, com toda a pureza. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Na terra, a mocidade simboliza a metade do percurso entre a infância e a madureza. Na adolescência, surge nos jovens um conjunto de transformações morfológicas e psicológicas que se traduzem num despertar de novas energias antes adormecidas. A própria índole juvenil impele-os a realizações diversas. Dinâmicos e arrojados, programam e concretizam sua vida profissional, afetiva, religiosa, esportiva, com participação ativa na esfera social a que pertencem ou almejam pertencer. Na puberdade nascem forças que dão aos moços ânimo e vigor, que todos nós admiramos, além de vontade, determinação, decisão e coragem para perseverar até vencer. Mesmo quando fracassam, voltam a insistir até atingir o alvo idealizado. Não podemos negar à juventude os encargos de responsabilidade na área mediúnica, na coordenação interna, no serviço de divulgação doutrinária, na assistência social, alegando que ela é demasiadamente arrojada. Ao contrário, é preciso aproveitar os jovens encargos em que possam demonstrar seus valores. Realmente,
Devemos aos mais velhos consideração e respeito pelo fruto da experiência acumulada no ambiente social, pela sabedoria adquirida no amadurecimento da vida familiar, pela lucidez alcançada no estudo da fé espírita cristã, pela reunião dos princípios de compreensão, justiça e humanidade na vida diária. Contudo, não podemos esquecer que, onde o mais experiente hesita ao recordar o evento mal sucedido, o mais moço lança-se com grande animação à conquista de novos empreendimentos. Valorizar as qualidades e virtudes da mocidade é ceder-lhe espaço na seara do mestre. O núcleo espírita depende muito dos jovens. As sementes das ideias novas, do progresso científico e de precursores correntes de pensamento ligadas ao estudo do comportamento humano, indícios da era nova predita pelos espíritos superiores, encontrarão na alma dos adolescentes terreno fértil para produzir os frutos de uma sociedade mais humanitária e evoluída. É preciso dar aos jovens espíritas um estudo fundamentado nas obras básicas, acrescentado de noções de estética, de forma, de conteúdo artístico, para despertar-lhes o gosto pela escultura, pintura, poesia, teatro, círculo de leituras, enfim, para evocar sentimentos e habilidades que promovam seu crescimento intelecto-moral. Devemos escolher com critério um monitor para os novos aprendizes do Evangelho. Se não for pessoa dinâmica, firme, com senso de realidade e conhecimentos sólidos do Espiritismo, além de detentora de certa capacidade pedagógica, sua ação poderá disseminar desinteresse pelo estudo e diminuir o entusiasmo e a união da equipe juvenil. Ninguém deve ter a pretensão de ditar normas aos jovens. Eles se sentem mais tranquilos diante de um professor que nada lhes impõe, desenvolvem igualmente mais receptividade, simpatia e amizade por aquele que os conduz com espontaneidade na senda do conhecimento, nunca por indivíduos que queiram sobrepor aos outros suas ideias. Nem sempre um ouvinte silencioso está aprendendo. O que de fato determina se a mensagem penetra na mente da criatura é seu grau de atenção, ou seja, a faculdade de raciocinar em ação. Pensar sobre algum ensinamento significa colocá-lo em trabalho mental, avaliando-o, comparando com algo mais, analisando e prevendo suas possíveis consequências e resultados. Qualquer preleção que não promove isso é considerada simplesmente um monólogo. No mínimo, precisa haver troca de ideias. Se nosso ouvinte não quer dar-se ao trabalho de pensar, estimule-o, fazendo perguntas, motivando seus sentimentos e emoções, despertando sua mente da inércia e colocando-o em atividade. Não existem frases mágicas nem palavras certas para o bom desempenho em sala de aula. Do professor, basicamente, requer-se observação do grau de convicção dos alunos a respeito da matéria do dia, domínio e certa vivência do assunto intelectual a ser tratado, lógica aliada ao bom humor, informações concretas e interpretações com exemplos claros. O apóstolo da gentilidade, escrevendo aos fiéis em geral, solicitava que tratassem os jovens como irmãos e com toda pureza. Ele sabia que a puberdade é a última etapa do crescimento em que os adultos exercem papel predominante e ativo na orientação dos adolescentes. Por isso, recomenda tratá-los com fraternidade e pureza, ajudando-os com muito amor e respeito, para que tenham uma vida melhor, ao mesmo tempo, proporcionando-lhes oportunidades para se realizarem em todas as áreas da atividade humana, inclusive na lavoura da cristandade. Os moços são velhos espíritos que renascem com capacidade própria de sentir e pensar, empreender e construir. Todos nós somos filhos emancipados da criação, buscando a vida abundante. O excesso de zelo e de receio em confiar atividades à juventude no centro espírita pode influenciá-la de modo negativo em sua autoestima, desestimulando-a da obra do bem comum. Batuíra. 47. O poder de síntese. Os guardas, então, voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais um homem falou assim. João, capítulo 7, versículos 45 e 46. Ao estudarmos a mensagem libertadora nos domínios doutrinários do Espiritismo,
Encontramos em O Livro dos Médiuns a seguinte orientação de Kardec: os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e de expressões, claro, inteligível para todos, e não exige esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem sua importância. Oradores e escritores espiritualmente saudáveis mantêm relacionamentos sociais harmônicos, pois ninguém desenvolve um intercâmbio benéfico com os semelhantes sem simplicidade e sem uma certa capacidade de expressão. A linguagem extensa e verbosa muitas vezes esconde a pretensão de querer passar por profunda e extraordinária, mas não atrai nem cria vínculos de aprendizagem. A manifestação escrita ou falada é uma arte. Faz com que as pessoas compreendam sem trabalho ou esforço, antes com facilidade e prazer, o que se leu ou se escutou. Ao mesmo tempo, leva-as a desenvolver crescente interesse pela reflexão do conteúdo em pauta. Há exibicionismo no vestir, no falar, no escrever, no possuir, em se abraçar certas ideologias e, até mesmo, em realizar hipotéticas tarefas ditas cristãs. Muitas vezes não percebemos o disfarce de certas pessoas vestidas humildemente para se exibir, através de uma modéstia estudada, nos meios de comunicação. Em outras circunstâncias, não entendemos a autenticidade de criaturas que se apresentam com elegância e com joias valiosas divulgando o Evangelho de Jesus. Diz Kardec que os pseudo-sábios usam uma linguagem presunçosa, procuram demonstrar um enorme conhecimento e nunca confessam sua ignorância sobre aquilo que desconhecem. Se não são escutados com admiração e elogios, retiram-se imediatamente. Quando se expressam, são exclusivos e absolutos em suas opiniões, acreditando que só eles têm o privilégio de reter a verdade absoluta. Procuram chamar a atenção das pessoas ou dar exagerada importância àqueles de quem desejam retirar benefícios pessoais ou usufruir privilégios. Há palavras grafadas ou verbalizadas que nos levam inicialmente a um deslumbramento, para depois percebermos sua inutilidade. Assim também ocorre com certas preleções, cheias de frases redundantes, porém necessitadas de ideias edificantes ou instrutivas. O Verbo iluminado do Cristo trouxe à Terra, sem alarde, a sincronia da sabedoria e do amor como metas preciosas a ser atingidas para que alcançássemos o reino de Deus. O poder de síntese da mensagem das bem-aventuranças de Jesus gravou para sempre no coração dos seus discípulos uma declaração iluminada que indica o caminho para os céus, numa eloquência jamais vista pela humanidade. Discursos retumbantes somados à magnífica literatura muitas vezes não ecoam a simplicidade das palavras de vida eterna. Em nada nos acrescentam, não nos desenvolvem o raciocínio nem nos ampliam o sentimento, somente nos distraem a mente por alguns momentos. Palestras úteis nos levam a compreender o lugar onde estamos, perceber para onde caminhamos e por quê. Elas nos proporcionam uma perspectiva geral de tudo aquilo que nos dá um sentido existencial e um mapa mental que nos guiará ao significado de nossa tarefa na vida. Responderam os guardas, jamais um homem falou assim. A forma de expressão dos espíritos iluminados é inconfundível. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e de expressões, tem a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras. O que poderia melhor definir o Sermão do Monte? Elevemos a fronte para o alto e guardemos conosco as palavras do Mestre. Nelas está contido o programa de elevação divina feito para os aprendizes sinceros do Evangelho. Batuíra. Fim.